Olá, seja bem-vindo ao curso Maiores Inimigos do Namoro. Eu sou o Júnior Meirelles e esta é a quarta aula do nosso curso. É muito importante que você leia a descrição desse vídeo, porque nela você vai encontrar o link para cada uma das 4 aulas que nós demos anteriormente. E olha, a terceira aula foi dividida em 3 partes, então olha, você tem muito conteúdo para poder assistir e esse conteúdo vai edificar o seu relacionamento. O curso Maiores Inimigos do Namoro é gratuito e nós estamos disponibilizando ele aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta-feira. Você não pode perder nada. Para você não perder nada, basta você se inscrever no nosso canal e também você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar no nosso canal do Telegram. Assim você não perde nada daquilo que a gente vai publicar aqui. E aproveitando, eu quero convidar você para poder deixar o seu like nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário e compartilhe o link desse vídeo com alguém que precisa assistir esta aula. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Neste texto, Tiago está nos dando uma receita para ter um bom diálogo no relacionamento. Ele está dizendo que nós devemos estar prontos para ouvir, demorar a falar, ou seja, pensar bem se nós compreendemos o que o outro disse e só depois de ter certeza de que nós o ouvimos e o compreendemos, nós devemos falar. Mas vale ressaltar que demorar a falar não quer dizer que você não deve falar ou que você nunca deve falar. Na verdade, demorar a falar significa que você precisa entender o que ouviu antes de falar. O problema é que algumas pessoas estão seguindo ao pé da letra o conselho de Tiago e elas acabam não falando nunca, não tendo diálogo nenhum no seu relacionamento. Você já esteve ou está em um relacionamento em que o diálogo não existe? Já passou por isso? Já viveu com alguém que não gostava de conversar? Ou você é a pessoa que não gostava de conversar? E aí, qual foi a sua experiência? Conta pra mim como foi estar em um relacionamento assim. Tenho certeza que você sabe que não é nada agradável e que um relacionamento onde um casal não conversa é um relacionamento difícil, cheio de brigas, desentendimentos e desencontros, não é verdade? Pois é, por isso eu quero incentivar você a vencer este inimigo do namoro antes que ele destrua o seu namoro ou pior, antes que ele te acompanhe em direção ao casamento e você viva um casamento onde o diálogo não existe. Para você começar a identificar se seu relacionamento está sofrendo com a falta de diálogo, eu quero contar para você a história do Douglas e da Nicole. Olha, a Nicole era uma moça muito extrovertida, comunicativa, gostava de falar, gostava de ouvir as pessoas. Ela tinha uma pergunta clássica e a pergunta era: como foi o seu dia? Ela gostava de ouvir as pessoas falando sobre como foi o dia delas e ela também gostava de falar sobre as experiências que ela teve durante aquele dia. Ela namorava o Douglas e no começo do relacionamento o Douglas achava super empolgante ouvir a Nicole falar e ele também falar sobre a sua experiência durante o dia que ele viveu. Ele esperava chegar o momento em que eles iriam se encontrar para que eles pudessem conversar. No entanto, com o passar dos dias, o Douglas já não demonstrava ter tanto interesse em conversar com a Nicole, em ouvir Nicole, em falar com ela sobre as experiências dele, sobre o que ele havia vivido, sobre o que havia chateado e sobre os pontos positivos do dia. Nicole começou a perceber que ela falava aos ventos, que ele não ouvia, que ele não prestava atenção nela, e isso começou a chatear ela. Eles começaram a ter desentendimentos por causa da falta de diálogo. Ela falou com ele que aquilo estava entristecendo, que o diálogo era importante para ela, que ela gostava da pessoa que o Douglas era no início do relacionamento, aquela pessoa atenciosa, que ouvia e falava. Douglas se comprometeu a mudar, mas olha, o tempo passou de novo e ele não mudou nada. Ao contrário, ele se fechava cada dia mais e não conversava. Sabe o que aconteceu? Entrou um rapaz novo no trabalho de Nicole, o nome dele era Matheus, e Matheus era igualzinho a Nicole. Ele gostava de conversar, gostava de ouvir as pessoas, e olha, por coincidência, o horário de café dos dois era o mesmo. Assim eles conversavam muito. Nicole foi olhando para Matheus e percebendo nele tudo o que faltava em Douglas, tudo o que ela esperava encontrar em um cara com quem ela fosse viver a vida toda. Sabe o que ela fez? Ah, acredito que você deve estar pensando que ela botou um belo par de chifres nele, né? Não, Nicole não era dessas. Ela terminou o namoro. Ela percebeu que o Douglas não ia mudar. E só depois de ter terminado o namoro que ela começou a dar os primeiros passos em direção ao relacionamento com o Matheus.
O relacionamento do Douglas com a Nicole foi destruído por causa da falta do diálogo. Percebe como o diálogo é importante e como para algumas pessoas conversar, ouvir a pessoa falar sobre o dia dela e falar sobre como foi o próprio dia é muito importante? Pois é, era o caso da Nicole e talvez seja o seu caso. Olha, quando isso acontece em alguns relacionamentos, quando a pessoa sente falta de algo no parceiro e de repente ela encontra alguém que tem tudo aquilo que falta no parceiro, muitas pessoas escolhem trair. Eu não estou aqui justificando o adultério, a traição. Eu sempre vou dizer que o adultério, a traição, é fraqueza de caráter. No entanto, nós não podemos negar que isso acontece, que as pessoas acabam traindo quando encontram alguém que supre nelas aquilo que falta no parceiro, na pessoa com quem ela se relaciona. E certamente este é o motivo de muitas traições e de muitos relacionamentos destruídos. Então, para não ter o relacionamento destruído como aconteceu com o Douglas e com a Nicole, é importante prestar atenção se no seu relacionamento não está faltando diálogo, se o inimigo da falta de diálogo não está aí no seu relacionamento. Você precisa detectar isso antes que seu relacionamento seja destruído por esse inimigo fortíssimo. Agora, como identificar esse inimigo? Bom, obviamente, se você e a pessoa com quem você se relaciona sentem falta de mais diálogo no relacionamento, se vocês brigam por causa da falta de diálogo, aí está um sinal claro de que o relacionamento está sendo afetado por este inimigo. No entanto, existem outros sinais que vão tornar ainda mais claro que o seu relacionamento está sofrendo pela falta de diálogo. E um desses sinais é quando você fala e sente que não é ouvido, ou quando seu parceiro está falando e você não está nem aí para o que ele está falando. Se vocês vivem isso com frequência no relacionamento de vocês, é sinal que vocês não têm um bom diálogo e que esse inimigo pode estar por aí, rondando o seu relacionamento. Um segundo sinal é quando vocês já conversaram sobre algumas coisas, mas ainda assim vocês continuam brigando por causa delas porque sentem que o outro, ou até mesmo porque você, não prestou atenção naquilo que foi dito. Já aconteceu isso? Você falou algo para o seu parceiro, para a sua parceira, ou até mesmo ele ou ela falou algo com você e de repente estava lá, fazendo a mesma coisa porque não prestou atenção? Pois é, se isso acontece com você, olha o inimigo da falta de diálogo aí. Um terceiro sinal é quando, mesmo depois de um tempo de relacionamento, você continua sentindo que conhece pouco o outro. O diálogo é a maneira mais fácil de você conhecer alguém. Quando eu falo com você, você me conhece. Quando você fala comigo, eu te conheço. E à medida em que nós vamos conversando, nós vamos conhecendo mais sobre um ao outro. Aquilo que a gente fala diz muito sobre nós. E quando nós conversamos, nós conhecemos melhor as pessoas. Portanto, se você sente que não conhece o seu parceiro como deveria conhecer, é possível que vocês não tenham um bom diálogo. Um quarto sinal é quando ele ou ela, ou até mesmo você, fala vaquês ou boiês. Já viu? É, quando você fala uma coisa, o outro não está prestando atenção e ele só murmura. Quando isso acontece, quando a pessoa só faz esse tipo de som em resposta a tudo que o outro disse, ela não está prestando atenção em você. Ela está falando no idioma das vacas, no idioma dos bois. Não está falando a mesma língua que você. Portanto, ali está faltando diálogo, está faltando que os dois conversem na mesma língua, que os dois se entendam, ou que alguém preste mais atenção no que está sendo dito, não é mesmo? Um quinto sinal é quando vocês, vocês se beijam mais, vocês têm mais intimidade física do que conversam. Quando vocês têm mais intimidade física do que conversam, é um claro sinal de que está faltando diálogo, está faltando conversar. Vocês precisam conversar mais e beijar um pouco menos. Um sexto sinal é quando um dos envolvidos no relacionamento sente ciúmes do celular. O outro tá lá no celular o tempo todo, sai para um jantar, sai para um passeio, onde quer que ele vai, o celular tem mais atenção dele. Ele passa mais tempo acariciando o celular do que acariciando a mão da namorada, o cabelo do namorado, enfim. Quando um tem ciúme do celular do outro, sente que o celular tem mais atenção do que ele, tá faltando diálogo aí nesse relacionamento. Um sétimo sinal que você precisa prestar atenção nele é quando, mesmo vocês desejando conversar, acabam não conseguindo emplacar um assunto. Sabe, quando você tem muita vontade de conversar, você quer ouvir a pessoa, você quer falar com a pessoa e você até tenta falar alguma coisa, mas não adianta, vocês não conseguem prosseguir no assunto, ou porque o outro não tem interesse, ou porque você desiste da conversa. Então, quando isso acontece, é um sinal sim de que está faltando diálogo no relacionamento de vocês. E todos esses sinais podem comprovar a presença desse inimigo terrível, desse inimigo que destrói relacionamentos, que destrói namoros, e tem destruído muitos casamentos, porque não é tratado no namoro.
Você precisa vencer este inimigo o quanto antes para que ele não destrua o seu relacionamento como fez com o Douglas e a Nicole e para que ele definitivamente não te acompanhe em direção ao casamento. Ah, mas é importante você saber que este inimigo, a presença deste inimigo no seu relacionamento, pode também ser um sinal de que o seu relacionamento não vai dar certo. Você quer saber quando a presença deste inimigo é um sinal de que o relacionamento não vai dar certo? Olha, então você precisa assistir o vídeo que eu vou publicar na segunda-feira. Na segunda-feira, às 20 horas, eu vou publicar um vídeo onde eu vou falar quando a falta de diálogo é um sinal de que o relacionamento não vai dar certo. Então vai logo, se inscreva no canal, entre no grupo do Telegram para você ser avisado quando essa aula for ao ar. Ah, deixe seu like aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa, mas precisa muito assistir essa aula. Não se esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.